Olá, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer a todos os inscritos, né? E os novos inscritos. É um prazer imenso ter vocês aqui no canal, dando essa força, entendendo o nosso pensamento. E eu peço a Deus que nos proteja, que nos livre da língua ferina, desses comuna, de tudo de ruim que possa nos acontecer. Eu peço a livração de Deus, que a gente tenha muita paz, sucesso e seja blindado para que nada de ruim aconteça em nós. E como vocês sabem, o nosso canal tem aquele intuito informativo, né, de esclarecer um pouco nossos inscritos, essa legião de pessoas especiais, no intuito da gente fazer uma escolha boa nas eleições, entender um pouco o porquê das coisas que acontecem ao nosso redor. Eu sempre digo que tudo que acontece hoje é fruto de nossas decisões, principalmente política, porque a gente elege pessoas para representar nós, para nos representarmos, e nem sempre é possível, nem sempre eles representam como a gente espera. Sempre é atendido mais o lado deles, né, dos amiguinhos, das pessoas que realmente pode ajudar ele em próximas eleições para ele se perpetuar lá. Eu fico observando o nosso STF, né? A Suprema Corte, onde nós temos 11 ministros que são responsáveis para colocar tudo dentro da Constituição, né? São os caras que era para simplesmente ver o que está errado, o que está certo, para botar tudo em ordem dentro da nossa Constituição. A Constituição que eu sempre falo que não atende ao povo brasileiro, é uma Constituição feita aí por comunista, terrorista, que atende mais os interesses dele do que os nossos. Mas é o que nós temos, né? O que nós temos é essa Constituição, e é com ela que a gente vai ficar até a gente acordar e salvar o país com a intervenção militar, Bolsonaro no poder, e uma nova Constituição anticomunista, Constituição onde nós vamos criminalizar o comunismo e pronto. Aí nós estamos salvos desse bando de gente sem vergonha aí que quer só escravizar a gente. Então, observando o STF, por que essa turma toma decisões aí totalmente fora do que eles foram propostos? Observe o seguinte, lá nós temos 11 ministros. Dos 11 ministros, só tem 3 que são juízes, né? Que eu acho que deveria ser, no mínimo, a pessoa tinha que ter, no mínimo, ser juiz, para julgar, para ser um ministro do STF. E lá tem a Rosa Weber, o Fux e o Lewandowski, só esses 3 que são juízes. E eu acho que um cara, para ser ministro, ele deveria, além de ser ministro, ter uma carreira ilibada, sem envolvimento com nada, ter julgado vários processos para poder ter experiência e ter feito aquele crivo pela Polícia Federal, por todos os órgãos de fiscalização, para poder botar lá um cara de uma conduta que realmente o cargo exige. O que acontece hoje não é isso. Para você ver, lá nós temos dos 11 ministros, 3, só 3 são, dos 11 ministros, só 3 são juízes. E os outros demais, por exemplo, o presidente do STF, o Toffoli, ele nem advogado ele nunca passou na OAB. Tem aquele cabeça de pinto lá, o Moraes, que esse até para facção trabalhou. Então, com essa qualidade de ministro, você vê as aberrações que são tomadas pelo STF, onde eles deixam de lado a Constituição, que é ainda o que nós temos, apesar de não representar a gente como a gente queria, e eles tomam decisões
mesmo do jeito que vem na cabeça, e ninguém diz nada. É exatamente pela qualificação que eles têm. Se você não tem uma Suprema Corte com todas as referências que o cargo exige, você não pode esperar muita coisa. É como se você, assim no exemplo bem popular, é como se você fosse colocar um operário para fazer um serviço, um pedreiro. Alguém lhe indica, porque eles são indicados também pelos presidentes, né? Então alguém lhe indica um pedreiro, ó, vai lá em minha casa, faz isso, 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 tal. Foi indicado por alguém. Aí o cara chega na sua casa e começa a trabalhar. Você sai para resolver as coisas, quando volta, tá tudo errado. E depois você vai descobrir que o cara não era pedreiro, é um simples servente. Então, é mais ou menos isso, para vocês entenderem como funcionam as coisas. Se você não botar a pessoa gabaritada para fazer determinadas coisas que o cargo exige, não vai sair legal, vai sair com problema. Então é o caso do STF. São pessoas que foram indicadas por presidentes comunistas terroristas, que foram eles, os 11 lá foram indicados por Sarney, Fernando Collor, o Fernando Henrique, a Dilma, o Lula e o Temer. Esses 5 presidentes que esculhambaram com o país, roubaram demais, deixaram o Brasil na UTI, e aí nosso presidente honrado chega numa confusão dessa, com todo mundo lá botado por outros, que são inimigos políticos dele, não querem o bem do país, e aí tem essa dificuldade para governar esse abençoado país. Mas Deus está com a gente, está com o presidente, e com certeza ele vai sair dessa com qualidade, dando as condições que o Brasil precisa para caminhar. Não pode fazer mais porque é muita gente contra, O STF, que deveria fazer sua parte, não faz sua parte, interfere na parte do outro, do presidente. Entendeu? A mesma coisa acontece em outro poder, que é o Congresso, né? O Congresso Nacional nós temos 513 deputados federais, presidido pelo Rodrigo Maia, e lá no Senado nós temos 81 senadores, presididos pelo Alcolumbre. Os 2 presidentes dessas 2 casas, todos envolvidos em delações premiadas. Os caras não botam em pauta, por exemplo, o Alcolumbre. O Alcolumbre lá no Senado é que sabatina os senadores, os ministros. Os ministros são escolhidos pelo presidente, vão lá para o Senado, e eles têm uma sabatina, umas perguntas e tal. Aprovado, eles assumem. Então, o Senado é que sabatina, aprova o ministro, e ele também tem o poder de tirar. Quem bota, tira. Por que o Alcolumbre não bota em pauta os impeachment de Gilmar Mendes, do Toffoli, do Moraes, do Celso de Mello, e dentre outros? Por que ele não bota? É porque ele tem rabo preso, ele também está envolvido com coisas erradas. Seria bom se ele fizesse, porque o que é que ia acontecer? Ia sair 4, Celso de Mello, Toffoli, o Gilmar Mendes e o Moraes. E aí, consequentemente, ele também ia sair, porque eles iam tirar ele. Saía ele, botava um cara lá alinhado com o presidente do Senado, e desses 4, o presidente colocava 4 com pensamento patriota, não aquele pensamento ideológico de dar decisões, sempre pensando nos patrões, nas pessoas que colocaram ele lá. Você pode observar que todas as decisões, a maioria das decisões do STF, são sempre pautadas em ideias de pessoas que os colocaram lá. Então aí fica difícil a gente governar dessa forma. Lá na Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia também foi delatado aí em sem vergonhice, e ele fica pintando e bordando, querendo ser reeleito pela 3ª vez. Então, quer dizer, são pessoas que não têm a qualificação para estar no lugar, e aí só faz bobagem, porque você precisa ter preparação
para desenvolver um trabalho com qualidade. Se você não tiver, meu amigo, não tem jeito. Você vai acabar fazendo só besteira, besteira, besteira. É o que acontece no STF, por falta de qualificação e também pelas ideologias dele, de fazer sempre pensando nas pessoas que colocaram. No Congresso, o Senado, o Alcolumbre envolvido em falcatrua. Como é que um presidente do Senado pode ser envolvido em falcatrua? É aquele negócio que eu falo. O cara, para ser presidente, para ser o líder, um representante de alguém, ele tem que dar exemplo. Eu não entendo por que esses caras lá não peitam um homem desse e tiram lá, com vários argumentos que eles têm. Isso dá a entender que os caras também têm rabo preso. Só pode a gente imaginar dessa forma. Porque a gente vê que esse rapaz é citado e ninguém apura, ninguém diz nada, ninguém suspende ele para até apurar as coisas. O cara fica fazendo tudo como se nada tivesse acontecendo. A mesma coisa no Congresso Nacional. Então, isso tudo é reflexo de nossas decisões no voto. Aí nós só temos essa arma hoje, que é o voto. Então, eleições está chegando, vamos ter cuidado, analisar e procurar fazer uma limpeza, porque senão nós vamos ter problema e esses problemas sempre refletem em nossas vidas. Desemprego, assalto, estupro, tudo isso é consequência de pessoas que não nos representam e aí não tomam as medidas que nós queríamos que fosse tomada para a gente ter uma vida digna e honrada. Eu agradeço a todos e um forte abraço, que Deus nos ilumine sempre.